paz do Senhor. Aqui quem fala é o Gleidson, obreiro na casa do Senhor, na Igreja Brasil para Cristo Vila Bandeirante. Novamente estamos aqui para tratar de mais um capítulo do livro de Gênesis. Capítulo agora é o de número 35, onde nós vamos tratar de uma intervenção de Deus na vida de Jacó e sua família. Se voltarmos um pouquinho no 34, só para ficar claro, Jacó está enfrentando uma situação muito grave dentro da sua casa, com os seus filhos, com a sua filha, e por suas decisões, tanto dele quanto dos seus filhos. Jacó agora e a sua casa toda vive uma situação ruim, uma situação amarga. Seus filhos ali com as atitudes totalmente errôneas e diferentes da vontade de Deus, Eles cometeram atos que desagradaram ao Senhor. Mas Jacó, aqui no 35, está recebendo uma nova direção de Deus agora. Eu digo que uma nova oportunidade, Jacó talvez poderia ter pensado ali naquele momento, no 34, acabei com a minha família, acabei com a vida de cada um dos meus filhos, por minha decisão de ficar nessa terra. Mas no 35 Deus fala com Jacó, e na ocasião Deus dá uma ordem a ele: Jacó, te levanta. Está lá no capítulo 35, versículo 1, te levanta, te arruma e vamos para Betel. E lá tu te estabelece, levanta um altar ao Deus que te apareceu quando tu fugia da face do teu irmão. Jacó prontamente, com a obediência no coração, temor com certeza, depois de tudo que aconteceu. Aqui no 35 nós vemos Jacó agora voltando ao começo, a obediência, como nós falamos no 34, tudo que Jacó viveu e sua família, tudo que eles passaram foi dentro de uma maldição, foi debaixo de uma maldição por conta da desobediência à palavra de Deus. E entramos no 35 com Deus querendo ainda consertar a situação toda em favor de Jacó e sua família. Porém, lá na frente, como eu havia dito no áudio anterior sobre o 34, lá na frente, a família de Jacó, os filhos de Jacó ainda vão sofrer um pouco a consequência desses erros, dessas atitudes no capítulo 34. Mas no 35, Deus está falando com Jacó para que Jacó venha restabelecer uma aliança de santidade, de compromisso, de fidelidade, de obediência. Como eu disse no áudio anterior, a obediência gera a bênção. Então só há uma maneira de quebrar a maldição, que maldição vem por meio da desobediência. Então se eu passo a obedecer, a maldição é quebrada. Jacó passa a obedecer agora, se arrepende e passa a obedecer novamente ao Senhor. E o primeiro ponto aqui é que Jacó se levanta e toma toda a sua casa, o seu povo ali que está com ele, e diz assim: olha, vocês vão pegar os deuses que vocês têm, vocês vão pegar os adereços que vocês têm aqui dos povos pagãos e vão lançar fora. Lançar fora e vão purificar ao Senhor a vida de vocês. Jacó determina que eles vão se santificar, que eles vão se consagrar, trocar as vestes e em santidade para poderem caminhar diante do Senhor, para poderem chegar-se diante de Deus novamente. Então, Jacó não está na intenção de se apresentar sozinho lá em Betel diante de Deus. Ele está na intenção de se congregar e de congregar toda a sua casa na presença de Deus em Betel. Então, Jacó se levanta e, diga-se de passagem, que a primeira atitude de Jacó é muito grandiosa e valorosa, porque ele se levanta no meio daquela situação toda, segundo a ordem de Deus, e vai para Betel. Betel, em relação a onde ele estava, Betel era um lugar difícil para chegar, com certeza uma região montanhosa. Então, Jacó se levanta e vai para Betel. Betel é mais ou menos uns 310 metros de diferença ali, em relação ao nível do mar, de altura ali. Então, ele enfrentou aquela situação toda, enfrentou a dificuldade do caminho, mas chegou a Betel, ergueu um altar e se santificou o povo,
e adorou ao Senhor, né? E Deus fala com ele, fala com o povo, Deus abençoa Jacó, direciona Jacó, né? E Jacó vê mais uma vez a mão de Deus, a intervenção de Deus com amor, e nós vemos a graça de Deus já agindo antes de Jesus, né? Mais uma vez nós vemos aqui a graça de Deus em favor do seu povo. Tinha uma promessa para a vida de Jacó, tinha uma expectativa de Deus, tinha um projeto de Deus em cima da vida de Jacó e da sua casa. Por esse motivo, Deus sempre cumpre as suas promessas, a sua palavra para com a nossa vida, e a vida de Jacó é um exemplo disso. Ele vive tudo que viveu, passa por tudo que passou, mas Deus sustenta ele, direciona ele na intenção de cumprir as promessas que ele fez, não somente na vida de Jacó, como lá no começo em Abraão, né? E Deus vem trazendo para nós aqui, trazendo para os nossos dias, Deus vem falando conosco dentro do capítulo 35, que às vezes a gente fica meio pensativo, né? Olhando as coisas assim de lado, e agora eu não tenho jeito, eu não presto mesmo, não dá para ser, não vai, eu não vou conseguir. E às vezes a gente se olha assim, a gente se vê assim, mesmo servindo a Deus. Jacó era um homem de Deus, porém se deixou levar, talvez pelo cansaço de caminhar, pela idade, pelo tempo que já tinha passado, e às vezes a gente age dessa maneira. A gente acha que já serviu muito ao Senhor, já trabalhou muito na obra, já fez muita vontade de Deus. Agora está na hora de dar uma paradinha, dar uma descansada, né? E quer encostar o cajado, quer baixar a guarda e ficar quieto. E aí que entra um problema grave. Quando Jacó decide parar lá na cidade de Sucote, começa toda a situação ruim para ele e para a casa dele. Sua filha desonrada, seus filhos tramam um grande plano de violência e assassinatos e tudo mais. O povo ali adorando outros deuses. Então Jacó sabia também, Jacó tinha conhecimento que o povo de Deus ali estava corrompido, não era só a questão dos filhos dele, não era só a questão da filha dele, não. A questão ali que o povo todo que estava com Jacó tinha se envolvido com outros deuses, deuses estranhos. Diga-se de passagem que lá atrás Raquel vem trazer esses, se eu não estou enganado, Raquel vem trazer esses deuses da casa de seu pai. Quando ela sai de lá, ela vem trazendo esses amuletos, e essas coisas ruins vão ficando ali dentro do povo de Deus, e Jacó vem tendo conhecimento disso, vem trazendo o povo para a direção de Deus mesmo assim, né? E chega aqui um momento de se livrar daquilo. Deus pede um conserto para com Jacó, e Jacó pede um conserto para o povo, do povo para com Deus. Então Jacó não quer uma bênção só sobre sua vida, ele quer que essa bênção que Deus promete para ele venha alcançar todos que estão com ele. E hoje precisamos ter essa visão, né? Nós precisamos ter essa visão. Nós aprendemos aqui no 35, com base nessa história, muitos exemplos aqui no 35, porém, existe aqui esse ponto forte, que Deus fala com Jacó, e Jacó transmite essa mensagem para o povo, ele não guarda para ele, que é necessário se aproximar de Deus por meio da santidade, da santificação, da redenção, por meio da humilhação. Agora o povo precisa se santificar, não só no corpo material, como no espiritual. O povo não precisa só de oração, o povo precisa de mudança de hábito, de mudança de atitudes, para que eles possam chegar a Betel e ver Deus agir, sentir o poder de Deus, ver a glória de Deus sobre eles mais uma vez. O povo vai com Jacó, Deus opera grandiosamente. Então, para alcançarmos algo de Deus, nós aprendemos nesse capítulo que para alcançar a vontade e o prazer de Deus, nós precisamos antes nos preparar, santificando, buscando a Deus e colocando Ele no centro da nossa vida, renunciando à nossa vontade, aquilo que para a nossa carne é agradável, aos olhos de Deus entristece a Deus, né? Então, a oportunidade que Jacó teve, nós temos todos os dias. Nós não precisamos de um grande evento para ouvir Deus falar. Ao abrir a Bíblia, nós ouvimos, nós vemos Deus falar conosco
acerca da sua vontade para com a nossa vida. E a partir do momento que a gente atenta para aquilo que Deus está trazendo ao nosso coração, nós temos uma direção agora de como se aproximar de Deus. O povo ali, Jacó está afastado, com aquelas atitudes, Jacó está um tanto afastado de Deus. Perdeu o controle ali um pouquinho, a administração ficou um tanto balançada, mas Deus dá direção ao seu servo e ele ouve a direção de Deus, segue para Betel, mas segue em santidade. Nós temos uma Betel para chegar, nós temos um lugar para armar o altar. E esse lugar, essa Betel, é dentro de cada um de nós, é dentro da nossa casa, é na nossa vida, no nosso ministério, em tudo isso, o altar de Deus precisa estar levantado, erguido, e o sacrifício tem que estar lá em cima. E nós aprendemos aqui que a importância de colocar Deus acima de tudo e vivermos aqui na base de santidade, de compromisso, para que Deus possa cumprir as suas promessas. Se Jacó e o povo continuassem vivendo como eles estavam vivendo, com deuses estranhos, amuletos e tudo mais, se os filhos continuassem do jeito que estavam, Jacó teria ocasionado uma grande tragédia, uma tragédia maior ainda do que os pecados que já tinham cometido, que seria, Deus ele não volta atrás da sua palavra. Porém, se a partir do momento que eu me fecho para a vontade de Deus, eu deixo de ter compromisso com Deus, automaticamente ele vai perder aquele compromisso que ele tinha comigo. Nós vamos perder aquele compromisso que Deus tinha para conosco, porque a Bíblia nos diz que ele tem compromisso para com aqueles que têm compromisso com ele. Então, a partir do momento que a gente deixa o compromisso para com Deus, Deus automaticamente também vai tirando aquele compromisso que ele tinha para com a nossa vida. Ele tem um projeto, ele tem uma direção para nós, mas se a gente não quer ouvir, nós não vamos sendo obrigados por Deus. Deus não quer que ninguém o siga obrigado, e sim de coração. Essa sempre foi a vontade de Deus para com o homem, para com o ser humano. Então, a partir do momento que a gente ouve a direção de Deus, a gente precisa entender que temos que seguir de coração aberto. Jacó, ele enfrenta as dificuldades que enfrenta, mas ele vai de coração aberto a fim de agradar e alcançar a vontade do seu Deus, a alegria do seu Deus para com ele novamente. Jacó é um homem que pode ter acontecido o que aconteceu, pode ter se abalado, pode ter sofrido, mas ele vai morrer lá na frente, mas vai morrer crente, vai morrer um homem de Deus, tendo visto a mão de Deus agir em favor dele no momento que ele e a sua casa mais precisava, quando parecia tudo perdido. Então, para que Deus venha operar dentro da nossa casa, da nossa vida, do nosso ministério, antes eu tenho que entender, nós precisamos entender que a vontade de Deus vem acima de tudo, acima de todos, que a direção que Deus nos dá é a direção que nós precisamos caminhar. Não tem meio termo, não tem virar para a esquerda ou para a direita, é seguir em frente, custe o que custar, pese o quanto pesar, mas Deus tem um fardo leve para nós. Deus tem um final feliz para a nossa vida sempre. Os projetos de Deus estão armados e preparados para acontecer, para serem realizados na nossa vida a cada dia, a cada passo que nós vamos dando em favor da direção de Deus. Só há um jeito de Deus nos abençoar, é obedecendo a sua palavra, é seguindo a sua vontade e passo a passo no trajeto que Ele tem preparado para nós. Então, fecha esse capítulo 35, dizendo que nós aprendemos muito aqui. No capítulo 35, como nos outros capítulos, mas entendemos aqui no 35 a importância de sermos capazes de nos reconciliar com o nosso Deus a cada erro que cometemos, a cada falha que cometemos. Somos seres humanos, falhos, sujeitos a erros e mais erros, mas também temos um advogado, nós temos um amigo que nos ajuda, que nos direciona e que sempre tem o melhor caminho, a melhor direção para a nossa vida, em favor de nos salvar, em favor de nos levar para junto dele. A maior vontade do Senhor é que estejamos junto dele, tanto aqui até chegar no céu. Que Deus nos abençoe.